José Carlos Machado. Vamos conversar sobre muitos assuntos hoje. Machado que disse que já estava até começando a cansar só pela pauta que a gente começou a discutir aqui durante o intervalo comercial. Agora, para você que nos assiste, lembrando que o titular Carlos Batalha hoje está enfermo e por conta disso não pôde comparecer. Nós de pronto já desejamos pronta recuperação. Se tudo der certo, amanhã o programa estará novamente sob o comando do apresentador Carlos Batalha. Mas, vice-prefeito José Carlos Machado, sempre prazer recebê-lo aqui na TV Cidade. Me parece que tem muita coisa que o governo não anda falando. Tem umas propagandas, algumas divulgações. O governador em exercício, Jackson Barreto, anda inaugurando algumas coisas pelo interior, mas 400 obras paralisadas. E o governo não cita, por quê? Me permita cumprimentar todos os seus telespectadores, né? Lhe cumprimentar, lamentar a ausência do Batalha, principalmente por conta de uma enfermidade, né? Mas você o substitui e o faz muito bem, não é? Muito obrigado. Antes de começar a entrevista, eu digo, olha, e a pauta, né? Aí você vem com uma pauta extremamente extensa, né? Eu me assustei um pouco, mas falemos um pouco sobre essa questão, né? Esse momento de profunda indecisão que paira sobre o governo do estado de Sergipe, né? Eu lamento, e lamento sobretudo quando temas que para mim são de menor importância predominam na discussão, sobretudo de vocês que fazem o jornalismo político, quando nós devíamos estar tratando o quê? Você abre os jornais de hoje, só se fala que o PT do B mudou de comando, né? Era Clóvis e hoje é Paulinho da Vazinha. Isso muda o quê? Na minha avaliação, não muda absolutamente nada, né? Aí me perguntaram, e para João, como é que fica? Eu digo, Paulinho era aliado do governo e continua aliado do governo, não é? O vereador do PT do B, o Valdir, era aliado de João, continua aliado de João. Então nós temos assuntos muito mais importantes para discutir e esses assuntos importantes envolvem, sobretudo, a máquina do governo, não é? Eu sou, apesar de fazer oposição ao governo Marcelo Deda, apesar de fazer oposição ao governo que substitui Marcelo Deda, o governador em exercício Jackson, eu não posso fazer oposição ao meu estado, né? Eu torço para que as coisas deem certo. Porque quando se discutia o Proinvest, eu dei uma entrevista na emissora de rádio, eu digo, os sergipanos, os políticos que têm compromisso com o nosso desenvolvimento têm que sentar e esclarecer tudo isso. O que não está esclarecido, a obrigação do governo é de esclarecer e convencer, não é? Que oposição nenhuma é oposição contra o desenvolvimento do Estado. Mas prevaleceu essa tese, né? O governador João Alves entrou no circuito, o Deda fez um apelo ao senador Amorim e as coisas andaram. Naturalmente que isso custou um pouco ao governo, porque o governo teve que ir na Assembleia, dar explicações, convencer, e naquilo que o governo não foi capaz de convencer, a oposição alterou. Isso faz parte do jogo democrático, não é? Aí vem essa celeuma. Quem manda no Estado? Olha, quem manda no Estado é o governador que está em exercício, né? É o governador no exercício das funções de governador. Mas, Machado, me permita, hoje em dia, os próprios aliados, e aí nós vamos conversar... Aliados e aliados, né? Aliados agora do governador em exercício, né? Que também deveriam ser aliados do PT. Mas na verdade são, né? São, mas o discurso não tem sido de aliado. Talvez essa máxima é que seja a grande problemática hoje no Estado. Porque o próprio Robson Viana, reiteradas vezes, disse que o governador em exercício, Jackson Barreto, ter realmente a caneta nas mãos, né? O poder de decisão. A caneta e a caneta com tinta. Em momento nenhum, Jackson desmentiu. É complicado, né? Porque, veja bem, eu já fui vice-governador e hoje sou vice-prefeito, né? Na medida que você assume substituindo o titular, claro que tem limitações, não é? O que é que manda o bom senso? Que as ações de um governador em exercício sejam previamente combinadas com o governador titular, não é?
Nós sabemos das dificuldades que passam o governador Marcelo Deda, não é? Ele vem com muita galhardia, né? Demonstrando uma vontade extraordinária, demonstrando uma resistência inimaginável, né? Porque E que todos os esse sergipanos tratamento torcem para que dê torcem certo. por ele e ele tem um papel fundamental na política de Sergipe. Eu nas conversas que tenho com alguns aliados dele, diz, olha, talvez seja um dos poucos políticos no exercício de mandato que tem uma formação ideológica profunda, né? Ele tem uma formação ideológica. Ele pergunta, e você tem? Eu digo, lamentavelmente não, mas eu procuro suprir essa falta de formação ideológica com coerência, né? Mas isso tem que ser resolvido. Olha, hoje você faz um governo de coalizão, são muitos partidos envolvidos num processo eleitoral e é natural que as divergências ocorram, o conflito. Você tem conflito em casa, você tem conflito em sua empresa, então você imagine numa coligação ampla composta por vários partidos, né? De ideologias, às vezes Ideologias diferentes, né? Quando aqueles têm, né? São poucos que têm ideologia hoje na política. Então isso é natural. E aí eu me lembro de uma frase do Walter Franco, né? Ele entrevistado, perguntaram como é que fica esse problema de 2 governos em Sergipe. Ele disse, quem tem 2 não tem nenhum. O problema é esse. Não é? A gente sente que as coisas em Sergipe, lamentavelmente, estão demorando para se encontrar solução, embora tenhamos que reconhecer a voluntariedade do Jackson, né? Mas por trás da voluntariedade de Jackson está o espírito público de Deda. Eu acho que eles têm que se entender e propiciar a Sergipe, a desenvolvimento, as soluções para os nossos graves problemas, não é? As obras aí se arrastam. A denúncia que você falou há pouco, do presidente do sindicato das empresas, das empreiteiras de obras públicas, o empresário Luciano Barreto, que quase 400 obras. Eu me assustei com o número de 200, ele disse, não, é muito mais do que 200. Quase 400 obras paralisadas no estado de Sergipe como um todo. Ora, isso dá em média 6, 7 obras por município. É grave, é grave. Obras que já deviam estar concluídas há muito tempo e não estão. Quer um exemplo? Jacaré-Curituba. Quem começou essa obra foi Albano Franco. E que foi anunciada como talvez um grande marco. Não, você não tenha dúvida que aquilo funcionando propiciaria uma mudança profunda no Alto Sertão Sergipano. Eu vou dar um exemplo. Esse projeto Jacaré-Curituba, ele pode ter lá instalado 400 colonos em lotes irrigados. Lotes de pelo menos 40 ou 50 hectares, eu não sei o tamanho dos lotes, irrigando, produzindo. Aí eu saio de lá do Canindé de São Francisco, venho para Itabaiana. É o projeto Jacarecica 1. São lotes de 3 hectares. As condições de solo e clima são inferiores às de Canindé de São Francisco. E a água utilizada na irrigação é de qualidade inferior à água do Rio São Francisco. Esse colono em Itabaiana produz e tem uma renda mensal de R$ 700 por semana. Você imagine se esse projeto Jacaré-Curituba já estivesse funcionando, né, em lotes maiores, com condições bem melhores do que a de Itabaiana, poderiam estar produzindo e ter uma renda de pelo menos R$ 1.000 ou R$ 1.200 por semana. A obra se arrasta há 17 anos, não é? Vem Lula, no início do seu governo, há 10 anos atrás, disse, olha, vou duplicar a BR-101 de Natal até o Rio de Janeiro. Está andando, não é? Ele não cumpriu o que prometeu, mas está andando. Mas aqui em Sergipe a coisa não anda. Não anda. O menor estado, o menor trecho da BR-101, que corta o estado, é o do Sergipe. É verdade. E é onde a obra está mais atrasada. Porque Recife andou não, muito a coisa bem. anda mais ou menos em Pernambuco, anda mais ou menos em Alagoas, anda mais ou menos na Bahia, e aqui a coisa não anda. Dividiram o projeto todo em 3 ou 4 trechos. Aracaju, Estância, está indo mais ou menos. Distância até a fronteira com o estado da Bahia, ninguém sabe quem vai fazer, se é o estado ou se é o governo federal. De Aracaju até o município de Propiá, aí não anda absolutamente nada. Então são essas questões que nós precisamos discutir, não é? Ora, aqui, obras de esgotamento sanitário aqui em Aracaju, obras concluídas há 6, 7 anos ainda não está em operação. Não é? É lamentável. Eu discutia com o presidente da EMURB que a DESO
há 4 ou 5 anos, cercou espaços públicos para a construção de elevatórias, para fazer funcionar a rede de esgoto de Aracaju, e até agora não concluiu essa elevatória, que começou há 5, 6 anos. Que são obras consideradas pequenas. Obras importantes, obras mais do que importantes, obras fundamentais. Então isso tudo é fruto, eu não sei, as coisas mudaram profundamente. O servidor público, há 10, 15, 20 anos atrás, ele tinha compromisso com a administração. Hoje eu não sei o que é que está havendo, não é? Não se faz mais concurso, os quadros de técnicos dos órgãos como DESO, DR, hoje CEOP, antiga Coab, né? Os quadros da própria prefeitura de Aracaju desapareceram. Eu fui secretário em 1975, na divisão de urbanismo, que cuida da expansão do município, que libera esta ou aquela construção. Nós tínhamos 5 arquitetos. 5 arquitetos. Hoje, esse setor não tem 3 arquitetos. Eu estou falando que nós tínhamos 5 arquitetos há 38 anos atrás. Há 30 anos atrás, ou 38 anos atrás, nós fomos capazes de construir uma Avenida Maranhão, que ela hoje é grandiosa. Hoje, imagina, há 38 anos atrás. E o próprio prefeito, ele tem dito isso, que ele se sente preocupado porque um dos grandes problemas de Aracaju é que as grandes obras, né, pode-se dizer, foram ainda da época dele. Não é só isso, né? A situação é muito mais grave. Reclama da mobilidade. Como é que nós podemos ter mobilidade se nos últimos 30 ou 35 anos não se investiu nada para resolver essa questão da mobilidade? O que é que foi acrescentado ao sistema viário de Aracaju nos últimos 30 anos? Só esse viaduto em frente ao Teatro Tobias Barreto. Fora disso, nada. Numa entrevista de rádio, o repórter disse: você está exagerando, por onde é que o senhor passou hoje? Se eu passei pela Avenida Tancredo Neves, foi Lourival Batista que construiu. Sabe quantos anos tem? 45. Ele disse: eu passei pela Avenida Beira-Mar, foi Paulo Barreto que duplicou, tem 35. Não é? E as demais, ou foi Cleovan Sosta, ou foi João Alves. Né? João foi prefeito há 38 anos, 35 anos. De lá para cá não se fez absolutamente nada. Em contrapartida, o número de veículos que circulam por esse sistema viário construído há mais de 30 anos, multiplicou por 10 ou 15 vezes. Então, como é que resolve? Então, são essas questões que nós temos que discutir. A própria visão de mobilidade, né, a utilização das bicicletas, e aí você tem que ninguém estimula coisíssima nenhuma. O estímulo existe para quê? Para você comprar o carro. Ora, se o governo facilita, e eu tenho como sonho principal da minha vida adquirir meu automóvel, né? Eu junto a fome com a vontade de comer. Não é? Eu vou naquela financeira, hoje financio o carro para 48, para 60 meses, né? A uma prestação média de 250, 300 reais, eu vou, não é? Aí o sistema de transporte público profundamente deficitário, não é? Inconfiável, desconfortável e caro. Qual é o estímulo que a classe média de Aracaju tem para deixar seu automóvel na garagem? Nenhuma. Nenhuma, porque se ele deixar, vai para um abrigo, que na maioria das vezes não abriga, não é verdade? É verdade. E pode passar lá no ponto de ônibus 2, 3 horas, quem sabe? Pode passar uma, pode passar meia, pode passar 2, pode passar 3, não é? Quando passa, o ônibus lotado. Pois você entra no ônibus, mesmo lotado, ele não consegue andar. Há 15 anos atrás, a velocidade média dos ônibus que circulavam em Aracaju era de 25 km por hora. Hoje é de 14. Então, essas coisas todas complicam, dificultam a nossa qualidade de vida e não se discute isso. Você abre os jornais, o que é que se discute? É muito mais... Quem preside o PT do B? Quem preside o PTB? Ora, eu acho que isso é importante, né? Mas tem coisas fundamentais que precisam dominar as discussões aqui em Aracaju, sobretudo da classe política. A saúde está bem? A saúde em Aracaju está bem? Como é que nós vamos resolver o problema da saúde de Aracaju? É justo um pobre enfrentar uma fila desde as 3 ou 4 horas da manhã, na hora que é atendido, houve a trágica resposta: olha, lamentavelmente, não temos mais condições de lhe atender, o senhor volte amanhã. Quando ele consegue marcar a consulta, o médico atende, aí requisita os exames, e esses exames levam 3, 4, 5, 6 meses para serem realizados. É complicado. Aí se conversa com a secretária: como é que estão as coisas hoje? É só de gestão?
Não, depende fundamentalmente de uma coisa chamada de recursos. Rogério, o atual deputado Rogério Carvalho, era secretário municipal da Saúde, né? Naquele tempo, como hoje, o governo federal transfere recursos para bancar as ações da saúde no Estado. Naquele tempo, quando o Rogério era secretário da Saúde, 46% dos recursos transferidos pelo governo federal, a destinação era Aracaju. Não é? Rogério deixou a Secretaria do Estado da Saúde e foi ser secretário do Estado. Esse recurso, que era de 46, passou para 25. Ou seja, enquanto os recursos controlados pelos estados dobraram, Para o município. caiu para metade. Não E a demanda isso aumenta. é que nós temos que discutir, não é? Aracaju é detentora hoje de todo o atendimento na área de média e alta complexidade. Você quer fazer uma tomografia, tem que vir para Aracaju. Aí, na hora de pactuar, sentam numa mesa. A população de Cristinápolis vai ter direito a 10 tomografias por mês. Né? Só que o SUS paga por cada tomografia R$70. Mas quando a Prefeitura de Aracaju, que é o município detentor, né, dessas clínicas que pode atender com tomografia, não dispõe, né, de hospitais próprios que possa fazer isso, o que é que a Prefeitura faz? Contrata serviço. Só que a clínica, em vez de cobrar 70, cobra 500. Aí a Prefeitura de Aracaju, com recursos próprios, é obrigada a fazer o complemento. Não é? Então, são essas coisas que nós precisamos discutir. Maternidade Santa Isabel, 1.200 partos por mês. Sabe quantas parturientes são atendidas aqui de Aracaju? 400. 800 vêm de fora. Eu brincando até disse, olha, ninguém quer mais parir no interior, não é? Vem tudo para cá. E tem maternidade. Vem tudo para cá, porque antes existiam maternidades, eu dou um exemplo, tinha uma maternidade Capela, que eu ajudei muito quando era deputado federal, fazia um trabalho extraordinário. Maternidade em Riachão, maternidade em Lagarto, maternidade espalhada por todo o estado de Sergipe. Acabou. Parece que reabriram agora em Socorro, mas é que a grande maioria da população vem para Aracaju. Até por uma questão cultural, né? Se o município não investe em divulgar que está funcionando, não é justo. Né? Então, são essas questões que nós temos que discutir, não é? E eu cobro, olha, esses perímetros irrigados aí do Baixo São Francisco já produziram há 20, 30 anos atrás 20 vezes mais do que produz hoje. Então tem alguma coisa errada. Machado, eu vou querer saber de você se essa inoperância, né, é uma questão de relaxamento ou de investimento e gerenciamento por parte do governo do estado. Mas isso você vai me responder daqui a pouco, porque nós vamos a um intervalo comercial e daqui a pouco eu volto ainda com o vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado.